Graça e paz, irmãs. Estamos mais uma vez aqui fazendo o nosso estudo, o nosso devocional. Vamos estar estudando sobre as mulheres da Bíblia. Ontem nós falamos sobre a Sunamita e também sobre Débora. E hoje nós vamos falar sobre Ana. E se der tempo, nós vamos também falar sobre Dalila. Vamos ver se a gente consegue falar sobre essas duas mulheres hoje. O nosso texto está lá em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, 2, depois o 4 e o 7. Então, o versículo 1 fala assim: houve um homem de Ramá, Taim, Safon, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, irmão de Eliú, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tom, filho de Sufi, Efrateu. Aí vamos lá para o verso 2, continuando. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar o Senhor e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Esse gatinho está aqui me querendo atrapalhar, o meu vídeo. Então, nós vemos aqui, quem era Ana? Ana, ela era esposa de Eucana, mãe de Samuel. Samuel, aquele que se tornou profeta bem conhecido em Israel, O que ela fez, Ana era a esposa de Eucana, como nós lemos. Como Ana não conseguia engravidar, ela era humilhada pela sua rival Penina, Lembre-se que naquela época o homem poderia ter quantas mulheres quisesse. Primeiro, tinha uma lei que se o homem casasse e a mulher não tivesse filho, ele poderia casar com outra mulher para que essa mulher desse filhos. E se surgisse outras pelo caminho da vida, ele poderia estar casando com quantas mulheres ele quisesse. Mas um dos motivos era esse. Não sei se Eucana casou com Ana, com Penina, porque Ana não tinha filhos, ou simplesmente porque ele já era casado com ela e Deus cerrou a madre, de Ana. Porque Eucana amava Ana mais do que tudo. Também nós temos aí, vemos Raquel, Jacó que casou com Lia e Raquel, e ele amava mais a Raquel do que a Lia, e Deus também tinha cerrado a madre de Raquel e Lia que tinha filhos, até depois que Deus abriu a madre dela, Então, como ela era estéril, Penina ela usava de crueldade com ela, Ela simplesmente jogava na cara dela: você é seca, você não dá filhos a Eucana. O que importa é você ser amada por ele, mas você não dá o que é mais importante, que é filhos. Naquela época, dar filhos ao marido era a tarefa da mulher. Lembra que eu falei que nós mulheres não éramos bem valorizadas, nós não tínhamos muito valor, E naquela época o valor da mulher é pela quantidade de filhos que ela tinha. Quanto mais filhos ela tinha, mais valorosa ela era, Porque ela era fértil, era uma mulher que dava filhos. E filhos representavam mão de obra para seu pai. Não era como hoje. Hoje os filhos, a gente tem filhos, os filhos ficam dentro de casa até 20, 30, 40 anos. Tem filhos que casam e voltam para a casa dos pais. Naquela época não. Os filhos eram para ajudar os pais, E principalmente filho homem, que filho homem casava com as filhas mulheres dos outros
e os outros tinham que pagar um dote para que o seu filho casasse com a filha dele, para que a filha dele não ficasse sem marido. Então, quanto mais filho o homem tinha, mais enriquecido era o homem, porque a fazenda dele ia aumentando por causa dos dotes das mulheres. Ana confiava nos projetos de Deus e Ana orava, né? O diferencial de Ana aí era a confiança que ela tinha em Deus. Ana, nós podemos dizer que ela era uma mulher intercessora, ela era uma mulher de oração, uma mulher que vivia aos pés do Senhor. Ela não pegava os problemas dela e levava para o marido, não levava para o sacerdote, não levava para as outras pessoas, ela levava diretamente para aquele que poderia resolver os problemas dela, que era o Senhor, né? Que era o que nós devemos fazer, né? E Deus, né? Eu coloquei aqui, mas Ana confiava nos projetos de Deus e orava a Deus pedindo consolo. Certo dia, ela fez um voto a Deus. Vocês conhecem muito bem esse voto. Ela pediu a Deus um filho. E ela disse: Senhor, se o Senhor me permitir que eu tenha um filho, eu vou pegar esse filho e vou devolver para o Senhor. Olha que pedido, olha que voto, né? Eu vou pegar esse filho e eu vou devolver na sua casa. Eu não vou ficar com esse filho. Esse filho vai ser apenas um troféu. Eu vou trazer ele de volta para o Senhor. Olha aqui no verso 11, onde ela fala assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. Então ela ia devolver ao Senhor. Deus atendeu a oração de Ana. Ela teve um filho, chamou esse filho de Samuel. Ana cumpriu o seu voto. Irmãos, é muito difícil você ter um filho e você dar ele para alguém criar, sendo que você pode criar, você tem o direito de criar aquele filho, e você pega e dá aquele filho para outros criarem, para outros educarem. Foi isso que Ana fez. Ó, no verso 27 e 28, ela nos diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ela adorou ao Senhor. Então ela levou essa criança para Eli. E interessante, irmãos, que ela não importou com o que os outros pensavam. Ela estava lá no templo orando por esse filho, e Eli, ele interpretou que ela estivesse bêbada. E falou: até quando você vai estar com vinho, tomada de vinho, sua filha de Belial? Ela falou: não me tome por filha de Belial, eu sou uma mulher amarga de coração. E ela leva aquele filho e fala: por esse filho orava eu, e eu votei ao Senhor, e eu trouxe hoje para a casa do Senhor, porque o meu voto era que eu ia devolvê-lo para o Senhor. O Senhor me deu, mas eu devolvo para o Senhor. Quantas vezes nós queremos que nossos filhos sejam nossos? Nossos filhos não são nossos. Nós somos mordomos do Senhor para cuidar dos nossos filhos. Nós temos que saber que nossos filhos é do Senhor, e entregar os nossos filhos para o Senhor todos os dias, porque é dele, é para ele, por ele. Todas as coisas são dele. Nossos filhos, nós somos apenas por um pouco de tempo. Nós somos temos o privilégio de ficarmos com eles. O que nós podemos aprender com Ana? Podemos aprender que através da oração podemos levar a Deus os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas aflições. Não tem ouvido melhor para ouvir as nossas aflições, os nossos problemas, do que a Deus. Deus é o melhor ouvinte, porque Ele pode ouvir e pode resolver as situações, por mais difícil que seja, né? As orações que Ana fazia eram de coração e ajudaram a enfrentar situações difíceis de humildade. Ela orava realmente de todo o coração. Nós vemos lá em 1 Samuel 2, de 1 a 10, que fala assim: a Ana faz um cântico de adoração ao Senhor, assim que ela leva Samuel para
para o templo, né? Ela leva Samuel e ela faz um cântico. Eu quero ler para vocês. Fala assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu Deus, no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se destila sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos à força. Muitos estudiosos dizem que a partir de quando Ana começou a ter filhos, Penina cerrou a madre dela e ela nunca mais teve filhos. E a gente pode ver aqui pelo esse cântico de adoração de Ana. Os que eram antes fardos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então ela que não tinha filho, ela teve 7 filhos. E Penina enfraqueceu, não tinha mais filhos. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a ela subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer sentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos, mas as trevas ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contentam com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, e o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então Ana cumpriu com a sua palavra, ela levou o menino e ela entregou. Vemos ela sendo grata a Deus pela resposta da sua oração, né? E mostra como era grande a fé que ela tinha em Deus. Ana era muito amada por seu marido, mas lhe faltava algo muito importante, que era um filho. E o mais importante que aprendemos que a fé de Ana ajudava ela a enfrentar, a aguentar os desafios, né, que ela vivia, os problemas, né, ajudava ela a enfrentar os desafios. Essa história de Ana vai te ajudar a confiar mais em Deus e saber que Ele se importa com você. Ana tinha 2 grandes problemas. Sobre o primeiro, ela tinha pouco controle, né? E o segundo, ela não tinha nenhum controle. O primeiro problema que ela tinha algum controle, era sobre a situação dela ser afligida por Penina. Ela tinha certo controle, porque ela se levava aos pés do Senhor, ela falava com Deus, ela pedia ajuda a Deus, ela tentava ter paciência, né? Ela tentava de todo jeito não levar o problema para o marido, né? Ela tentava, estava dentro do controle da situação, esse problema. Mas o segundo problema, ela não tinha controle nenhum, né? Ela não podia controlar, mas ela sabia que Deus tinha poder para solucionar o seu problema. Ela sabia que Deus tinha a solução para o seu problema. É interessante que Ana não levou o problema dela para Eucana. Nós não vemos ela falar aqui que Ana foi reclamar de Penina para Eucana. Nós não vemos ela falar aqui
Ah, Eucana, Penina está me enchendo as paciências, ela está me humilhando porque eu não tenho filho. Ela não leva o seu problema para o marido, ela leva o problema para aquele que pode solucionar o problema, que é Deus, né? Mesmo sabendo que ela era preferida de Eucana, ela sabia que não ia adiantar nada. Ela sabia exatamente quem podia resolver, né? Ela sabia que se ela levasse para Eucana, ia acontecer mais desavença, mais briga dentro de casa. Ela queria paz, ela queria ter um lar em paz. Ele não podia resolver esse problema. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua angústia, seja qual for a sua preocupação, Deus é o único que pode resolver o seu problema. Seja o problema com seu filho, seja o problema com seu esposo, seja o problema no serviço, seja o problema onde quer que seja, com seus pais, seja o problema com sua sogra, seja qual for o problema, o único que pode dar a solução para o seu problema é Deus. Leve os seus problemas para os pés de Deus. Leve as suas ansiedades, as suas angústias para os pés da cruz. Lá na cruz é que você vai ter solução, porque é lá que nós devemos levar os nossos problemas e deixar, entregar nas mãos do Senhor, porque Ele pode resolver as maiores situações, os maiores problemas, os maiores conflitos, só o Senhor pode resolver. Então nós aprendemos com Ana que nós devemos ser uma intercessora pela nossa família, pelo nosso lar, por nós mesmos. Nós devemos colocar na brecha pela nossa família e pela nossa própria vida, que tudo se resolve através da oração. A oração é a chave da solução dos nossos problemas. Não existe uma solução melhor do que a oração. Nos derramar diante do Senhor, levar para Ele as nossas orações. Amém, irmãos? Espero que você tenha sido abençoada, edificada aí por esse estudo, e nós vamos passar aqui para outra mulher. Essa mulher, Ana, é um exemplo bom de ser seguido. Uma mulher perseverante, uma mulher de oração, uma mulher que leva os seus problemas ao altar de Deus. Uma mulher que não faz mexerico, não leva os problemas para o marido, mas leva para Deus, né? E deixa que Deus resolva. Ela descansa aos pés do Senhor. Essa outra mulher, ela está lá em Juízes, capítulo 16, né? É uma mulher que não é um bom exemplo. Ela está em Juízes, capítulo 16, versículo 4 e 5. Fala assim: essa outra mulher é Dalila. Então a palavra de Deus fala assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderemos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, mas assim o afligiremos e lhe daremos cada um de nós 100 moedas de prata. Então, nós vemos aqui quem era Dalila. Ela era uma mulher a quem Sansão se apaixonou, né? Ele se apaixonou, ele se afeiçoou por ela. O que ela fez, né? Ela aceitou o suborno dos filisteus para trair Sansão. Deus tinha um projeto na vida de Sansão. Antes dele nascer, Deus apareceu para sua mãe, para seu pai e falou: olha, esse filho que vocês vão ter, esse filho, ele vai ser como juiz em Israel. Ele vai ser o livrador, ele vai trazer livramento para Israel. Mas nós não vamos falar sobre Sansão, nós vamos falar sobre Dalila, né? Outro dia nós fazemos um estudo sobre a vida de Sansão. Os projetos de Deus para Sansão, antes dele nascer, já falava a sua mãe que ele seria o libertador de Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus não conseguiram derrotar Sansão por causa da sua força, pois o Senhor era com ele. O Senhor estava com Sansão e a sua força vinha do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Dalila
foi subordinada pelos filisteus, né? Os filisteus não conseguiram derrotar Sansão por causa da sua força, pois o Senhor era com ele. E os filisteus subornaram Dalila e pediram que ela descobrisse o seu segredo. Ela aceitou, né? E depois de várias tentativas, ela descobriu o segredo de Sansão. E olha que uma mulher, ela pode persuadir um homem e ela pode conseguir o que ela quiser. Nós temos esse poder na nossa mão. Nós temos poder para persuadir os nossos maridos. Porque nós temos, Deus já nos fez assim, né? E uma mulher sempre com a conversinha, com a palavrinha, ela vai fazer com que ele solta da sua boca. E ele tentou enganar ela por várias vezes, mas até um dia ele não aguentou e acabou falando. Vamos ver no verso 15 e verso 16. Olha só como que ela é astuciosa. Então ela disse: como dirás, tenho amor por ti, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste no que consiste a tua força. Que amor é esse que você tem por mim, que você não declara o seu segredo? Você não confia em mim? Né? A gente costuma falar isso para o nosso marido, né? E aí no verso 16 fala assim: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, né? Se vier a ser rapado, e se ir de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens comuns. Ele acabou não aguentando e contou para ela. Daí, o que ela fez? Ela contou aos seus inimigos, aos inimigos de Sansão, o que eles conseguiram a derrotar e prender Sansão. Lá no verso 18 até o 21, nós vemos que os inimigos de Sansão chegaram e pegaram ele dormindo, e ele não teve força e prendeu Sansão. E a história de Sansão vocês conhecem. Mais para frente a gente vai fazer um estudo sobre a história de Sansão. O que nós aprendemos com Dalila, né? Ela é um mau exemplo. Movida por ganância, ela agiu de maneira desleal e egoísta e enganou seu amado, né? Temos que ter cuidado quando o nosso cônjuge nos confia algo. Somos uma só carne, somos melhor amigo do nosso marido. Nós temos que ter o nosso marido ser o nosso melhor amigo e nós sermos a melhor amiga do nosso marido. Segredos que nosso marido conta tem que ficar entre nós e ele. Nós não podemos contar para nossos filhos, não podemos contar para nossa mãe, não podemos contar para nossa sogra. Às vezes existe muitas picuinhas entre nora e sogra, entre mãe, né? A mãe da moça e da mulher e o marido, porque às vezes a mulher não consegue guardar segredo. Coisas que acontecem entre você e seu marido, é só você e seu marido. Você não pode contar para sua mãe, você não pode contar para sua amiga, você não pode contar para as pessoas que estão perto de você. São segredos entre vocês dois. Nem você, marido, pode abrir a boca para falar da sua mulher, nem você, mulher, abrir a boca para falar do seu marido. São coisas de intimidade de vocês que só cabe a vocês, só pertence a vocês. Isso é o que nós devemos aprender com elas. Mulheres que têm amigos, confidentes. Eu conheço muitas mulheres que têm muitos amigos, né? Confidentes, que confidenciam coisas íntimas do seu relacionamento com seus maridos, né? E esses amigos aconselham coisas erradas. Cuidado com amigos, cuidado com amigas, cuidado com confidências que você faz do seu marido, né? Tem mulheres que confiam mais nos amigos, mais nas amigas do que no seu próprio amigo. Está errado. Seu marido é seu confidente, né? Não tem confidente melhor que o seu marido. Se você não pode confiar no seu marido, que tipo de relacionamento você tem? Se você não pode confiar na sua mulher, que tipo de relacionamento que você tem?
Então lembre-se, você é o melhor amigo da sua esposa, você é a melhor amiga do seu marido. E não existe confidente melhor do que entre marido e mulher, que existe cumplicidade entre um e outro. Então nós devemos ser leais aos nossos cônjuges. Nós nunca podemos agir como Dalila, em hipótese alguma, nós devemos pegar o exemplo dessa mulher como nosso, mas nós devemos pegar o exemplo lá da Sulamita. Lembra da Sulamita do outro vídeo? Que ela foi fiel ao seu amado, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então nós devemos pegar os exemplos bons da Bíblia para seguirmos e desprezar os exemplos maus. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo serviu para você, se te edificou, compartilhe com outras pessoas também, para que possam ser edificados. E se você não gostou também, deixe lá o seu recadinho lá, e comente, deixe o seu comentário para que a gente possa estar melhorando, para que a gente possa estar tendo outros assuntos. Se você quer ter estudo sobre outros assuntos também, esteja lá deixando nos comentários, né, outros assuntos, tá? E eu já quero deixar aqui de antemão que o próximo vídeo nós vamos falar de duas mulheres que foram exemplos maravilhosos. A profetisa e juíza Débora e Jael, muito pouco falado, mas também foram dois exemplos maravilhosos da Bíblia e nós vamos estar falando no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde e te tenha um ótimo dia aí na presença do Senhor. Um grande beijo para você.